Ainda que representem metade da população e boa parte da força de trabalho no Brasil, apenas 30% dos cargos de alta liderança são ocupados por mulheres. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Shirley Camargo, gestora de pesquisa qualitativa. Eu sou Gisele Pereira, especialista em inteligência aqui da Brain, e em conjunto com a Shirley e com a equipe da Brain nós desenvolvemos uma das pesquisas mais desafiadoras até agora: avaliar a participação das mulheres e a liderança feminina no mercado imobiliário. Mercado esse ainda muito marcado pela presença masculina. Nós realizamos entrevistas em profundidade com 21 mulheres que ocupam o cargo de liderança no setor imobiliário e da construção civil. E os resultados foram bem interessantes. E é isso que a gente veio aqui contar para vocês hoje. Ainda que as histórias sejam bastante diversas, entendemos que existem 3 grandes eixos que acabam se repetindo nessas histórias de vida. O primeiro deles é a influência familiar na carreira. O segundo é a busca por altas lideranças e assim a busca constante por evoluir na carreira. E o terceiro ponto, a busca também por constante aprendizado e formação acadêmica. Cerca de 28% das nossas entrevistadas começaram a sua jornada na própria família. Então elas participavam de almoços onde eram discutidos projetos, elas iam nos canteiros de obras, então elas cresceram nesse meio. Mas também uma boa parcela dessas mulheres líderes, elas galgaram de uma outra maneira. Começaram como estagiárias, como corretoras e ao longo dos anos se tornaram líderes no mercado. Outro ponto que se repetiu nas entrevistas foi a busca por uma contínua formação acadêmica, uma especialização relacionada aos diversos temas que não necessariamente apenas a construção civil. No Brasil, a maior parte das cadeiras na academia já é ocupada por mulheres, em todos os estágios de formação. Shirley, que por muitos anos atuou como professora e está aqui, não me deixa mentir sobre isso, não é mesmo, Shirley? As mulheres representam um grande percentual das alunas no Brasil. É verdade, só que isso ainda não está igualmente representado no setor imobiliário, né? Então a gente ainda, por isso até que essa pesquisa foi realizada, para a gente entender, né, os motivos, o porquê disso. Encontramos diversas histórias de mulheres que, ainda que tivessem desde lá do berço a influência do mercado imobiliário, tiveram que trabalhar muito, estudar muito e buscar muitas formações para conseguirem alcançar os seus cargos. E nesse sentido também, essas mulheres não mediram esforços para mostrar o seu valor e crescer junto com a empresa. Então, Gi, é interessante também a gente pontuar que essas mulheres, né, algo que a gente percebeu, elas são todas focadas em inovação. Então, constantemente elas estão em busca de se aperfeiçoar para inovar nas empresas onde elas são líderes. E também um outro dado interessante é que cerca de 80% dessas mulheres estão no setor há 10 anos, há mais de 10 anos. Então, também que mostra, né, que não é da noite para o dia que se faz uma líder no setor imobiliário, né? É preciso muita dedicação, muito estudo, né, para conseguir galgar esses cargos. Mas vimos até agora, então, que temos mulheres esforçadas, mulheres que buscam se aprimorar, mulheres que buscam avançar na academia, mulheres abertas à inovação, à tecnologia, ao uso de novos sistemas. Mas nem tudo foram flores, né, Shirley? Conseguimos ouvir várias histórias, momentos compartilhados dessas lideranças, momentos eventualmente marcantes na vida delas, que mostraram essa distância entre a percepção da mulher como liderança e a sua efetiva ocupação, a ocupação desse cargo. Dentre as histórias que nós ouvimos, são inúmeros relatos de mães que voltaram ao trabalho antes mesmo de um mês, né? Teve até uma das entrevistadas que comentou que na maternidade ficou 15 dias apenas afastada antes de retornar às suas funções. Também muitas mulheres que comentavam aquela frase que nós aqui também já vivemos, né, Shirley? Somos a única mulher ou apenas há 2 mulheres numa mesa cheia de homens debatendo um determinado assunto. É verdade, Gi. E também uma outra dificuldade muito presente nesse setor são os estereótipos, né? Então, da mulher, que ela é muito frágil, muito delicada, né, desde ali do chão, né, que não consegue, né,
tocar uma obra, até essas líderes também que reclamam disso, né? Que muitas vezes nessas reuniões predominantemente masculinas, elas têm muita dificuldade de se impor, às vezes até o próprio cliente, né? Quando vê que uma mulher fala, não negocio com mulheres, não quero conversar com mulheres. Isso aconteceu, né? Algumas relataram essas situações também. Sim. E essa dificuldade fez com que algumas dessas mulheres acabassem tomando medidas mais drásticas, como nós ouvimos em algumas entrevistas do tipo, se me cortar, eu corto também. Se falar alto, eu falo alto também. Essa posição mais firme, que parece ser inevitável para que essas mulheres caminhem, foi a forma como algumas encontraram de se posicionar. Por outro lado, muitas mulheres disseram que é a sua docilidade, a sua gentileza que acabou fazendo com que elas chegassem até esse ponto. Essas grandes histórias de superação nos mostram que, ainda que nós tenhamos um mercado predominantemente masculino, o caminho trilhado pelas mulheres vem crescendo e o número de lideranças também vem se ampliando. Uma das questões que foram feitas às entrevistadas é justamente a sua relação e a percepção que ela tem da presença das mulheres na liderança, se estava crescendo ou não. E muitas delas afirmaram já vivenciar um crescimento das mulheres nesses cargos de liderança. Exatamente. A gente percebe, falando com essas mulheres, que já nos níveis hierárquicos, né, que ficam ali mais na base da pirâmide, isso já está quase se igualando, né? Porque teve uma época, como muitas comentaram, né, que são engenheiras, arquitetas, principalmente as engenheiras, que as turmas, né, quando elas estudavam na graduação, eram basicamente turmas masculinas. Hoje a gente já vê uma diferença, né? Tá ocorrendo um equilíbrio. Então, a gente vê isso também. Mas ainda nos cargos de liderança, a desigualdade é muito grande. Sim. Inclusive, um dos cargos mais comuns a serem citados durante as entrevistas para mulheres ocuparem cargos mais elevados é justamente os cargos comerciais, que são cargos destinados à venda dos apartamentos, lotes e etc. E isso muito também relacionado ao fato de que a mulher entende o lado da usuário, né, do usuário do espaço. É a mulher que fala e se preocupa pela família e que está ali se relacionando com o processo de decisão. A boa notícia é que está começando a mudar. A gente está vendo, inclusive, mulheres entrando nessas associações, nesses sindicatos, como líderes também, né? Sim, grupos, né? Grupos dedicados a mulheres, grupos dedicados à discussão entre lideranças femininas têm se tornado comuns em todo o país. Isso é um ponto extremamente positivo, tanto no debate sobre a participação das mulheres, como também na percepção de que elas já estão ali. E eu acho que é interessante dizer que, ainda que as mulheres tenham enfrentado muitas dificuldades, muitas delas dificuldades pessoais, dificuldades profissionais, todas elas se mostram apaixonadas pelo mercado imobiliário e sem opção de abandonar esse mercado, de deixar esse mercado de lado. Inclusive, uma das entrevistadas que me marcou muito durante a nossa conversa, ela disse que o lugar da mulher é onde ela quer estar. Então, se ela quer estar no mercado imobiliário, é lá que ela estará. Exatamente. E a gente tendo essas mulheres líderes no setor, elas também agora vão poder ajudar outras mulheres também a galgar, né, essa caminhada que a gente sabe que não é fácil, né, mas que, como eu falei, apesar das dificuldades, a gente já vê, né, uma tentativa de ser menos desigual, né, em questão a gênero, mulheres e homens também em cargos de liderança. Sim, até porque a grande questão precisa ser a competência, né? Para além do gênero, para além de qualquer outra característica, é a capacidade e a competência que deve levar esses homens ou mulheres à posição em que eles ocupam. Estamos já chegando ao final da nossa fala, né? E o recado que a gente poderia deixar para as mulheres, né, que já estão no setor, têm interesse em entrar no setor, né, que há possibilidade, que tem um caminho a ser trilhado, né? Então, apesar das dificuldades, a gente já vê essa movimentação, essa melhora, né, no setor. E também já deixar aqui um adendo à Brain Inteligência Estratégica, que é uma empresa que tem muitas mulheres na liderança e que segue aí na ponta, né, demonstrando que as mulheres e os homens têm o mesmo lugar dentro do espaço do mercado imobiliário.
Se você quer ler mais sobre esse assunto, se você se identificou com esse debate, o link para download do material vai estar aqui na parte de baixo do vídeo. Nós estamos sempre à disposição para contribuir com debates inteligentes e também com conversas construtivas. Estamos também muito felizes com a sua visualização. Não deixe de deixar o like e também comentar a sua experiência pessoal com as mulheres na liderança. Muito obrigada e até breve. Tchau, tchau.